Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Costumo dizer, se você está em casa, na tranquilidade do lar, esquece tudo que está ao seu lado, ligue somente aquilo que o Senhor quer falar com você nesta noite. Amém? Hoje que eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou ao meu coração, se não me falha a memória, acho que 2 semanas atrás. Nós temos que trazer à nossa memória que no mundo que nós estamos hoje, a igreja, ela está de fato num mundo hostil. Como assim? Haja vista nós, quando saímos lá fora, quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos andando pela rua, a gente percebe a hostilidade das pessoas. Imagine quando você fala, então, que é da igreja. Parece que essa hostilidade, ela aumenta. E algumas vezes, até a igreja, ela é influenciada e seduzida pela cultura secular. Infelizmente, algumas vezes isso tem entrado dentro da igreja, né, que está ao nosso redor. Filosofias anticristãs surgem todos os dias conspirando contra o cristianismo. Haja vista algumas coisas que também nós temos visto, só você abrir as redes sociais, você vai se deparar com muitas coisas que não vêm do Senhor. E às vezes nós estamos seguindo essas coisas e até mesmo curtindo. Então, tomem muito cuidado com essas coisas que temos visto, ouvido e até mesmo compartilhado que não são as coisas do Senhor. Como a igreja, diante de todo esse cenário que nós estamos vendo, ou que nós estamos nos deparando, como nós devemos, como cristãos, nos posicionar nesse mundo que é maligno? Como enfrentar as heresias que dia após dia têm surgido no nosso meio, na comunidade, no mundo em que nós estamos vivendo? Como dar as respostas aos lobos que muitas vezes estão dentro da igreja se vestindo de cordeiro, mas são lobos querendo devorar as ovelhas do Senhor. E essas respostas, melhor dizendo, está no livro de Colossenses. E eu queria que você abrisse Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. São poucos versículos, eu queria te encorajar na sua casa a ler esse livro de Colossenses, que vai dar a resposta a todas as nossas dúvidas, a essas perguntas que eu acabei de introduzir no culto. Tudo isso que nós estamos em dúvidas ou questionando muitas vezes, Paulo vai responder através da carta aos Colossenses. E eu queria que você acompanhasse aí. Colossenses capítulo 1, versos 9 ao 12. E diz assim: por esta razão. Qual razão? Nós vamos entender. Também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria, entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. A igreja de Colossos, aparentemente, ela surgiu no ministério do apóstolo Paulo por 3 anos em Efésios, entre 52 e 55 anos depois de Cristo. Durante esse período, a igreja de Colossos foi levantada pelo seu discípulo, chamado Epáfras. Se você, mulher, estiver grávida, quiser colocar esse nome no seu filho, ele é lindo.
Epáfras foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, foi tocado pela pregação do apóstolo Paulo, e a partir daquele momento ele começou a pregar o evangelho naquela cidade, naquele povo. Esse novo crente, ele retornou à sua cidade de Colossos, a sua cidade natal, a sua cidade que ele nasceu, e começou a anunciar o evangelho ali na cidade de Colossos. A igreja de Colossos estava sendo ameaçada pelos ensinamentos perigosos, ou seja, pelos falsos profetas, pelas falsas doutrinas. E diante dessa situação de Colossos, desses ensinos falsos, Paulo ele escreve esta carta para responder a esta situação e, além do mais, encorajar aquele povo, aqueles crentes novos convertidos, a não desistir do evangelho por conta das falsas doutrinas. E aqui nós vamos perceber por que que Paulo ora por este povo, justamente para eles não aceitarem essas falsas doutrinas. Por isso que Paulo estava orando por aquele povo, para que eles pudessem amadurecer na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. Paulo, se nós percebermos, ele começa o versículo 9, vocês podem perceber, prestar atenção, que ele começa assim: por esta razão, como eu disse para vocês. Qual é a razão? Esta razão está ligada lá no capítulo 1, verso 6. Olha só o que está escrito. Por esta razão, qual razão? Que chegou até vocês, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso aprenderam de Epáfras. Epáfras, então, ele estabelece a igreja em Colossos e começa a anunciar o evangelho. E aí ele diz lá no verso 6, entenderam a graça de Deus na verdade. O relato de Epáfras, a Paulo dizendo que os cristãos de Colossos verdadeiramente, eles conheciam o Cristo de fato e haviam nascido de novo. Entenderam o evangelho. Quando nós somos novos na fé, quando nós ouvimos a pregação, nós temos que nascer de novo. Como é que nós nascemos de novo? Nos batizando e entendendo os princípios da vida cristã. A partir desse momento que a nossa nova criatura morre, a nossa velha criatura morre e nasce um novo homem. A partir desse momento nós começamos a caminhar em novidades de vida. E aquele povo estava caminhando em novidades de vida. Mas porém, como todas as pessoas, todos os novos na fé, mas também os velhos na fé, precisamos, todos os dias, aprender diariamente quem que é esse Deus, quem é este Cristo que morreu por mim e por vocês. Precisamos caminhar em novidades de vida, como? Em oração, em busca, em leitura da palavra, todos os dias, para que nós possamos combater as falsas heresias que muitas vezes têm tentado entrar e às vezes até entram em algumas igrejas. Os falsos profetas, os lobos se transvestindo em pele de cordeiro. Então nós temos que tomar este cuidado. O apóstolo Paulo, ele dizia a eles que não precisavam ter uma nova experiência espiritual, mas sim crescer naquilo que eles já haviam experimentado. Quando alguém nasce de novo e passa a fazer parte da família de Deus, pela fé em Cristo Jesus, nasce com tudo que nós já precisamos, porque a palavra está disponível para mim e para vocês. Olha só o que está escrito, esse é o tema de Colossenses 2:10, preste atenção, nele vocês receberão a plenitude, e nele estáis aperfeiçoados. Ou seja, nós já está disponível aquilo que precisamos. Não precisamos buscar mais em outros lugares ou outras pessoas. Não precisamos, está disponível para mim e para você. Nenhuma outra experiência é necessária além do novo nascimento. Essa experiência do novo nascimento já é extraordinária.
já é maravilhosa. E Paulo adverte a igreja a não procurar algo novo, mas sim continuar crescendo e amadurecendo naquilo que recebeu desde o princípio. Como está escrito lá no capítulo 6, verso 6 no capítulo 2. Que chegou até vocês esse evangelho e está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam a graça. Quando nós entendemos a graça do Senhor, parece que tudo fica mais fácil, ou deveria ficar. Porque tudo que precisamos está no Senhor. Nós não precisamos de mais nada a não ser a graça, a plenitude do Senhor. A alegria não está nos bens materiais, ela está na plenitude do Senhor. E muitas vezes queremos preencher um vazio no nosso coração que só o Senhor pode preencher. Nada mais preenche, não é bens materiais, não é finanças, não é nada, é o Senhor. E muitas vezes estamos buscando no A, no B, no C, no D, no coach X, Y, Z, a alegria que só Ele pode dar. E temos curtido, temos seguido, temos compartilhado. E muitas vezes esquecemos de anunciar o Evangelho. Nós já temos tudo que nós precisamos. Todos nós, cristãos, precisamos de uma coisa: apenas de conhecimento na sua palavra. Esse termo, conhecimento, no versículo 9, tem o sentido de conhecimento pleno. Sempre temos novas coisas a aprender do Senhor. Essa é a vontade dEle para as nossas vidas, que nós cheguemos ao pleno conhecimento da sua verdade. Nenhum cristão pode ousar a dizer que já conhece tudo. É como se eu estivesse, por exemplo, numa faculdade e o professor, o mestre, chegasse a mim e pedisse assim: faça um trabalho sobre o universo, e depois entregasse um trabalho de 10 folhas para ele. Faz sentido isso? Escrever sobre o universo dentro de 10 folhas, se nem na Bíblia está escrito tudo aquilo que deveria ser escrito? Como é que nós podemos fazer isso? O cristão que afirma possuir tal conhecimento e não precisa aprender mais, esse cristão de fato é um tolo. Porque todos os dias nós aprendemos algo novo do Senhor através do Espírito Santo que já habita em mim e habita em você. O Senhor, Ele deseja que nós conheçamos e aprendamos qual é a sua vontade. Olha só o que está escrito lá em Atos capítulo 22, verso 14. O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dEle, ver o justo e ouvir a voz dEle. Em Efésios capítulo 5, verso 17, diz assim: por esta razão, mais uma vez, Paulo usando por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a minha e a sua vida? Qual é a vontade do Senhor para a igreja institucional? Qual é a vontade do Senhor para os nossos, para o dia a dia, para o nosso trabalho? Qual é a vontade do Senhor na faculdade, na escola? Qual é a vontade do Senhor para o nosso casamento? Para o nosso relacionamento com os nossos filhos? Qual é a vontade do Senhor? Só Ele pode revelar. E essa vontade está aqui dentro da palavra do Senhor. Basta eu e você buscarmos, mergulharmos nela. Está disponível para mim e para você. Deus, Ele não é um ditador que só manda, a gente faz, não é nada disso. Uma vez que nós somos chamados de amigos. Como está escrito lá em João, capítulo 15, a partir do verso 13. Depois vocês podem consultar lá. Quando nós estudamos e oramos a palavra, nós descobrimos novas verdades todos os dias sobre a vontade de Deus. Como vamos descobrir? Lendo, orando, buscando. Ela não vai cair no seu colo. A Bíblia não é um horóscopo.
A Bíblia não é um livro de você abrir e ler. Você tem que buscar no Senhor e entender, compreender a boa e a vontade do Senhor na minha e na sua vida. Essa palavra pleno ou plenitude, se vocês repararem, é utilizado ao longo do livro de Colossenses. Como é um livro curtinho, vocês leem em casa e anote lá todas as vezes que aparecer pleno ou plenitude. Eu vou dar um endereço para vocês. Tá? No verso 19 e no verso 25 aparece 6 vezes. No 2, 2, 9, 10 e o 4, 12. Aparece 6 vezes. Que quer dizer o quê? Pleno ou plenitude. Cumprir, ou seja, completar. Essa palavra dá a ideia de estar cheio, ou seja, plenamente equipado. É como um navio no alto mar, ele está plenamente equipado para andar naquele mar. Em Cristo Jesus, nós cristãos temos tudo o que precisamos para a jornada aqui neste mundo, ou seja, nós estamos totalmente equipados para avançar. Porque o Senhor nos dá esse direito através da sua palavra. Está escrito lá em Colossenses 2:10, nele já estamos aperfeiçoados. Então nós estamos prontos para cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Lá no capítulo 1 de João, 1,16 de João, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. É pleno, não falta nada. Esta palavra cheio também é bastante utilizada no Novo Testamento. Quando vocês estiverem lendo, grife lá, porque são palavras importantes, faz-nos entender aquilo que ele está querendo nos mostrar. E essa palavra usada, cheio, quer dizer controlado por. Por quem nós temos sido controlados? Pelas coisas deste mundo? Por aquilo que estamos ouvindo? Ou estamos sendo controlados pelo Espírito Santo do Senhor? Quando nós estamos cheios de raiva, ou quando nós estamos bravos, nós somos controlados por quê? Por esse sentimento que nos deixa com raiva, por esse sentimento que nos deixa nervoso, por esse sentimento que nos tira o fruto do Espírito, da paciência, mansidão, domínio próprio. Somos dominados por tantas outras coisas e não pelo Espírito Santo. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, como está escrito lá em Efésios 5,18, isso significa ser controlado pelo Espírito Santo. Nós necessitamos, dia após dia, sermos controlados pelo Espírito Santo. E Paulo, ele ora para que esses cristãos de Colossos, eles sejam controlados pelo pleno conhecimento da vontade do Senhor. É por isso que Paulo ora, é por esta razão que Paulo ora por esta igreja de Colossos. Para que eles não sejam enganados das falsas doutrinas, dos falsos ensinos. Como isso acontece? Ou de que maneira nós, cristãos, podemos crescer no pleno conhecimento da vontade do Senhor? Está escrito lá em Colossenses 1,9, nós lemos. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Compreendemos a vontade de Deus como? Pela palavra. Só vamos compreender a vontade do Senhor através da palavra. João 16:13 vai dizer assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele guiará em toda a verdade. Quando nós oramos, ou ao orar, buscar de coração as verdades do Senhor, Ele concede por meio de quem? Por meio do Espírito Santo que já habita em mim, habita em você. A sabedoria e o discernimento são necessários.
Querem ver o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, 17? Abram lá. Efésios. Voltem lá um pouquinho. Efésios capítulo 1, verso 17. Vou começar do 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. A vontade de Deus para determinada situação na minha e na sua vida sempre deve estar de acordo com os princípios da minha vontade, da vontade do Senhor. Nunca é da minha vontade, nunca é da sua vontade. Sempre é da vontade do Senhor. Quanto maior for o nosso conhecimento da vontade soberana do Senhor, mais facilidade teremos de entender qual é a sua orientação para as nossas vidas, para aquilo que Ele quer fazer. Paulo, ele não incentiva os colossenses a buscar vozes ou visões. Antes ele ora para que eles possam ter entendimento e se aprofundar na palavra de Deus, de modo que eles possam ter mais sabedoria, mais discernimento. Essa palavra, esse livro de Colossenses, é livro atual para os nossos dias, para que a gente possa utilizar, usufruir daquilo que o Senhor escreveu através de Paulo para os dias de hoje. Esse livro é para hoje, não é para aqueles homens e para aquelas mulheres de 2000 anos atrás, é para hoje. O desejo de Paulo era que tivessem toda a sabedoria, não precisavam saber tudo, mas eles precisavam buscar a sabedoria necessária para as tomadas de decisões. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos tomar as decisões como nós cantamos com a força do nosso braço. Mas não é pela força do nosso braço, é pela força do braço do nosso Deus. E nosso Deus não é um Deus de D minúsculo, é um Deus com letra maiúscula. A inteligência espiritual é o começo de uma vida cristã vitoriosa. Nós precisamos pedir ao Senhor inteligência espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor revelação da sua palavra. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê conhecimento daquilo que nós estamos buscando. Deus não nos recompensa de maneira alguma quando nós somos ignorantes. Ou vocês acham que os grandes homens de Deus lá do passado tiveram a possibilidade de ter ensino? Querem ver um homem de Deus, Charles Spurgeon, ele não teve a mesma oportunidade que eu e você estamos tendo, mas ele se debruçou na palavra, no conhecimento e buscou agradar o Senhor. Como? Lendo, orando e buscando, meditando. Os falsos profetas dessa igreja de Colossos atraíam pessoas com a sua oferta de conhecimento espiritual, mas na verdade eles não conheciam nada. Eles estavam enganando aquelas pessoas porque também elas supostamente foram enredadas pelo engano. Na nossa vida cristã, o conhecimento e a obediência, elas têm que andarem juntas. A obediência e o conhecimento têm que andar junto. Aprender e viver não são duas coisas separadas, são juntas.
A sabedoria que Paulo pede, a sua oração não é simplesmente ter um conhecimento intelectual de verdades, mas que eles se aprofundem na verdadeira sabedoria da palavra, para que nós possamos refletir na nossa vida diária. Aquilo que estamos aprendendo, aquilo que estamos ouvindo, tem que refletir na minha vida diária, tem que refletir no meu casamento, tem que refletir no meu ensino, no ensino dos nossos filhos, tem que refletir na sociedade onde nós estamos inseridos. Será que isso tem refletido na sociedade ao qual nós estamos inseridos? Será que somos crentes atraentes ou crentes repelentes? Quando passa o repelente não sobra um mosquito, um pernilongo. Será que o lugar que você chega, você está espalhando? Ou você está atraindo as pessoas por conta do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na sua vida? O que o Senhor quer dizer para nós nesta noite é para que nós possamos, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Nós precisamos sermos fortalecidos no Senhor. Só assim nós vamos conseguir caminhar em novidades de vida. Só assim nós vamos nos aprofundar naquilo que o Senhor quer fazer. Todas as verdades bíblicas, elas não são apenas teóricas, elas têm que ser em práticas na minha e na sua vida. É muito fácil nós ouvirmos, mas é difícil nós colocarmos em prática. Muitas vezes queremos que a palavra seja ministrada para a minha esposa. Muitas vezes ouvimos a palavra, puxa, aquela pessoa poderia estar aqui nesta noite, mas não está. Se ela não está, é porque não é para ela, é para você. Temos que colocar em prática, não temos que ser crentes apenas de ouvir. Temos que colocar em prática. Se estivermos crescendo em conhecimento, também devemos crescer na graça. Como está escrito lá em Pedro, 2 Pedro 3,18. Conhecimento na graça. O caráter prático da vida cristã pode ser resumido em duas palavras: andar e trabalhar. E eu já estou finalizando. Mas antes de andar e trabalhar, como nós vamos andar e trabalhar sem antes pedir sabedoria? Primeiro pedimos sabedoria para depois andar e trabalhar. Não podemos trabalhar para Deus a menos que estejamos andando com Ele. Como é que vamos trabalhar para o Senhor sem andar com Ele? Sairemos desembestados fazendo coisas que não deveríamos fazer? Ocupar funções que o Senhor não nos chamou para ocupar? Não podemos trabalhar sem andar com o Senhor. Não podemos andar com Ele sem ao menos conhecer a sua vontade, a sua verdade. O cristão que dedicar um tempo diário à leitura da palavra, à oração, com certeza vai conhecer qual é a boa, perfeita e a vontade do Senhor. Como está escrito lá em Atos capítulo 6, verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ao ministério da oração e da palavra. O propósito de tudo isso não é agradar a nós mesmos, e sim agradar os outros, agradar o Senhor. Tudo que fazemos e tudo que somos vem do Senhor. E muitas vezes somos egoístas, pensamos apenas em nós mesmos. Vamos orar? Queria que você ficasse de pé nesta noite. Queria que você fechasse os teus olhos. Hoje o final vai ser
sem louvor, para não tirar a sua concentração. É você com o Senhor. Do que você precisa para ser fortalecido nele? Será que você tem dado ouvidos às vãs doutrinas? Será que você tem dado ouvido às heresias que tem sido ministrada, pregado ou ensinado aí fora? Será que você tem dado ouvido a coaches do que ouvir a palavra do Senhor? Reflita sobre isso. Que nós todos os dias possamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor, na força do poder dEle. Como Paulo orou pelo povo de Colossos, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós declaramos, ó Pai, que nós necessitamos de Ti. Sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez em nós e através de nós. Mas queremos ser fortalecidos pelo Senhor, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas. Seja na nossa área emocional, seja na nossa área espiritual. Pai, em nome de Jesus, em todas as áreas, seja na área, Senhor, financeira. Em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Queremos ser pessoas melhores. Queremos ser cristãos maduros. Queremos ser cristãos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que atrai as pessoas para falar do seu amor. Queremos ser pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que ao chegarmos, ó Pai, nos ambientes, as pessoas tenham prazer, ó Pai, em nos ter perto delas. Que nós possamos a cada dia, Pai, exalar o Teu bom perfume, o Teu doce perfume, Pai, aonde quer que nós estejamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoe pelas vezes que brincamos de sermos crentes evangélicos. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, pelas vezes, ó Pai, que murmuramos, que reclamamos, que não damos o devido valor à Sua palavra, às Tuas Escrituras, ou que não damos Senhor, o devido valor às pregações. Senhor, em nome de Jesus, queremos ser, ó Pai, diferentes. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, como o Senhor foi bem ministrado aqui, que os rios, Pai, de água viva venham nos curar, venham nos transformar, venham nos sarar, venha, Senhor, nos libertar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Parece que temos bebido, Senhor, de água, Senhor, não da Sua fonte, mas de outras fontes. Nos perdoe por isso. Queremos beber, Senhor, da fonte da água viva. E essa água viva é do Senhor, a que vem, a que corre do Seu trono, Pai. Senhor, em nome de Jesus, muda, Senhor, em nome de Jesus, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Senhor, em nome de Jesus, transforma, Senhor, em nome de Jesus, a nossa mente. Transforma, Pai, em nome de Jesus, o nosso caráter. Transforma, Senhor, em nome de Jesus, a nossa forma de falar, de nos comportar, de andar. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, crescer, ó Pai, cada dia mais até a estatura do varão perfeito. Queremos crescer, ó Pai, em conhecimento. Queremos crescer na graça e no conhecimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha tirar as escamas dos nossos olhos. Venha tirar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que nos impede de Te ouvir. E acima de tudo, ó Pai, de Te obedecer. Queremos Te obedecer, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas. Não é na área que nos convém. Pai, precisamos, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor nos leva além. Nos leva além, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos, ó Pai, o nosso coração nesta noite. Nós, Pai, em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida, ela pertence ao Senhor.
Portanto, conduza, Senhor, as nossas vidas da forma que lhe apraz, como lhe convém. Pai, conduza, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as nossas vidas de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia possamos ter experiências novas com o Senhor, através da sua palavra, através do conhecimento, através do discernimento, através da revelação. Abra, Senhor, os nossos olhos. Amoleça, Pai, o nosso coração. O nosso coração muitas vezes que está endurecido. Muitas vezes que está, Senhor, petrificado. Mas que o Espírito Santo do Senhor venha transformar as nossas vidas, venha transformar a igreja, venha transformar a sociedade, venha transformar esta nação, venha transformar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o nosso bairro, venha transformar a nossa cidade, venha transformar, Senhor, em nome de Jesus, essa nação do Brasil. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na força do seu poder, nós cremos no seu agir, nós cremos num Deus que opera, que operou milagres lá atrás, que está operando hoje e que vai operar amanhã e depois, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Pai. Nada, Senhor, nada é impossível para o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Pai, nos fortalece, que possamos ser nesta noite, aliás, a partir desta noite, fortalecidos na força do seu poder. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.